Boa tarde, boa tarde. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre como que a gente pode se comunicar com as pessoas jovens, os adolescentes, né? Eu tô aqui, eu sou a doutora Giane, o meu canal é sobre educação sexual, eu tô aqui para ajudar os profissionais da saúde nessa relação com as pessoas mais jovens, mas hoje o foco desse tema nesse debate aqui, nessa reflexão que eu quero fazer com vocês, é sobre a maneira, né, que a gente pode fazer essa comunicação entre os jovens. E aí eu trago aqui, eu estou com uma literatura de alguns livros, né, que a gente tem como referência. Um deles é o Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira. E eu queria começar a contar, né, sobre um método que chama HEADSS, que é HEEADSSS. O que significa, né? É uma sigla em inglês, começa com home, que é casa, e as maneiras de fazer as perguntas nesse tipo de metodologia é onde eu quero fazer a reflexão, né? Porque aqui diz, por exemplo, e é óbvio que é uma metodologia que veio de outro país, né? Não é originária da gente, mas a gente usa como um molde, um modelo, né? A gente pode aplicar. Só que as perguntas, elas são assim: onde você mora? Quem reside na casa com você? O ambiente é calmo ou agitado? Quem briga mais na sua casa? Depois, o E de education, né? E é educação, e também employment, que é emprego. Então, as perguntas são: sabe ler e escrever? Atualmente estuda? Em que ano? Você trabalha? Em que? Em qual horário? E é registrado? Interfere nos seus estudos? Depois, I de eating, desordens alimentares, né? Já fez dieta? Gosta do seu corpo? Está contente com o seu peso e a sua altura? A de activities, atividade. O que faz além da escola? Pratica esporte? Quantas vezes por semana? Utiliza celular? Você joga videogame? Quanto tempo passa entre celular, games, TV, computador, telinhas em geral? Depois, drugs, né? D de drogas. Listas e listas. Você bebe? Com que frequência? Quando foi seu último porre? Onde costuma beber? Já experimentou kit vodka mais energético? Já ficou de porre? Quando foi a última vez? Fuma tabaco? Iniciou e quanto é a quantidade? Maços? Usa ou usou outra droga? Qual? Início, frequência, intoxicações? Depois, sexualidade, né? Já ficou? Está apaixonada? Divide sua intimidade corporal com alguém? Já teve relações sexuais com pessoas do sexo oposto, do mesmo sexo, ou tanto faz? Depois, o outro S de security, segurança. Já sofreu algum tipo de violência? Onde? Por quem? Bullying? Já praticou violência em alguém? Alguma consequência? Depois, o último S é de suicide, né? Suicídio. O que faz quando se sente triste? Fica quieta? Chora? Já pensou em desaparecer, se machucar? Ou já tentou? Então, o que eu gostaria, né, de chamar, a gente tem essa metodologia para nos basear, mas observem que essas perguntas, elas são muito diretas, né, e fica como se fosse um questionário. Então, a linguagem, a forma como a gente se comunica com os adolescentes, se a gente faz dessa forma, tipo questionário, o nosso sucesso não vai ser muito grande, né? Muito grandioso. E é por isso que eu quis trazer esse tema aqui hoje, a forma de se comunicar, o jeito que a gente faz, a maneira, né? Ela é fundamental. E
E eu tô aqui, né, refazendo as minhas reflexões com os meus conhecimentos, e eu quero trazer um outro jeito de fazer, porque na minha visão, e não é só na minha, né, eu tô há muitos anos atendendo os adolescentes e eu observo isso na prática. Eu vejo como que é o atendimento dos alunos, inclusive hoje eu estava lá com eles, e a forma que a gente faz a pergunta é fundamental para que você tenha respostas mais realistas em relação à realidade que aquela pessoa está vivendo, né? Então, eu queria trazer uma outra literatura aqui sobre o capítulo de direitos sexuais e reprodutivos, também esse livro é Medicina do Adolescente, Fundamentos e Práticas, e é um referencial da Universidade Federal de São Paulo. Até vou mostrar aqui para vocês a capinha do livro. E quem quiser dar uma olhada, né, qual profissional está mais interessado, curioso em saber de onde que vem. E eu quero comentar aqui sobre os dilemas éticos, a autonomia do adolescente em evidência. Então, o que diz aqui? Ao se tratar de sexualidade, na maioria das vezes, os adultos expõem suas ideias com vistas a um julgamento moral da conduta dos adolescentes. E aí, você que é profissional, já passou por esse tipo de situação, onde você se percebeu fazendo já um julgamento, né, quando se trata da sexualidade das pessoas jovens? Eu já passei por isso algumas vezes, e eu acredito que você também já tenha vivido isso. Mas vamos continuar. É importante realizar, por exemplo, um diagnóstico da autonomia que identifique alguns pontos fundamentais. Quais são esses pontos fundamentais? Na comunicação, que é uma habilidade em receber e entender e transmitir informações. Então, como é que é essa habilidade em receber, entender e transmitir informações? Reflexão. Habilidade para refletir e realizar escolhas com certa independência. Então, a habilidade em refletir e realizar escolhas com certa independência. Depois, previsão. Habilidade em prever situações de riscos, perigos e danos sobre sua ação. Envolve a percepção da ação e reação e sua capacidade de ponderar e optar. Um quarto item, né, é o julgamento. Interiorização de um conjunto de valores que conduza suas ações para o bem de si e de outros. Então, o que eu gostaria de mostrar, né, hoje, para nós que trabalhamos com pessoas mais jovens, a gente precisa desenvolver esse olhar nesses 4 elementos, da comunicação, da reflexão, da previsão e do julgamento. Isso quer dizer que somos nós que vamos avaliar como que estão essas habilidades nessa pessoa que a gente está atendendo, nesse jovem que a gente está atendendo. Só que o que eu observo muitas vezes é que a gente não tem essa clareza, né? A gente não tem essa clareza e a gente acaba fazendo os nossos julgamentos. E muito claro, através das nossas experiências, de como que a gente lida até com os nossos próprios filhos, né? E é difícil mesmo a gente tomar esse distanciamento. Mas como profissional de saúde, como quem está cuidando da saúde do outro, né? Seja você enfermeira, psicóloga, terapeuta, médico, pediatra, clínico geral, médico da família, qual que seja a sua área, né? Desde que esteja na área da saúde física e mental, cuidando de pessoas jovens, a gente que vai determinar, a gente que vai fazer essa avaliação sobre essas capacidades, se o adolescente tem ou não, né, essa habilidade em receber, entender, transmitir informações, que significa se comunicar, refletir, né, e realizar escolhas com independência. Quer dizer, ele decide por ele mesmo. Será que ele está habilitado a tomar, ele tem essa capacidade?
Previsão, prever situações de risco que envolve a percepção entre ação e reação e ainda ponderar e optar. E o julgamento, interiorização de um conjunto de valores. E de onde vêm esses valores, né? Que conduz as suas ações para o bem de si e dos outros. Então, olha a importância de você, qual a influência que você tem diante dessa pessoa que é jovem, né? E eu vou continuar lendo o que está na literatura. Essas habilidades não podem ser avaliadas de maneira estanque e rígida, visto que cada adolescente pode estar em fases diferentes de apropriação de si. Então, cada fase, cada adolescente, independente da idade cronológica dele, ele vai estar em uma fase diferente. E somos nós, profissionais, que precisamos captar em que fase que ele está. Mais importante ainda é evitar classificá-los como capazes ou incapazes para determinar o grau de validade em relação aos seus direitos. Então, não faz parte do nosso atendimento determinar ou classificá-los como capazes ou incapazes. Olha o cuidado que nós temos que ter nesse atendimento e nessa comunicação com as pessoas jovens, né? Porque a gente não somos nós que determinamos se eles são capazes ou incapazes. No que tange aos direitos sexuais e reprodutivos e à educação em sexualidade, o que se vê normalmente é o conflito entre o que deseja um adolescente e o real interesse do adulto. Nós somos os adultos, né? Qual será o nosso real interesse? E o que deseja esse adolescente que está diante de você? E não são raras as vezes em que o adulto, ao não concordar com determinada posição ou ponto de vista, tende a cercear o direito do adolescente. Para exemplificar, né, temos muitas situações, e entre elas está a prescrição de anticoncepção, por exemplo, né, e que passa, assim, por muitos profissionais têm uma dificuldade em deixar, né, os seus valores, as suas crenças de lado nesse atendimento e olhar para esse indivíduo com os direitos que ele tem, né? E não entrar nesse conflito entre o que você acredita que é bom para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, e diante daquele jovem que está, né, na sua frente, que é um outro ser humano que você vai influenciar. E de que maneira que você quer influenciar? Essa é a questão aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, continuando, na prática, a percepção sobre autonomia do adolescente só poderá ser de fato percebida e valorizada, olha, vem um termo complexo, pela relação dialógica, pelo diálogo entre eu e ele, né? Entre o profissional e o jovem, na escuta qualificada, na observação descritiva e, sobretudo, na capacidade do profissional de aproximar-se de uma linguagem fácil, concreta e acessível aos adolescentes, demonstrando estar aberto para criar uma relação de confiança e interação. Aqui é que está o motivo de eu estar aqui conversando com você. Eu até quero confessar, né, que chegar nessa maneira de se comunicar que eu quero trazer para vocês, que saiu da minha cabeça depois de tantos anos de estudo e me comunicando com os jovens, eu quero transmitir, né, a junção desses todos os conhecimentos, uma maneira da gente fazer essa comunicação, essa interação, esse estar aberto do profissional da saúde, do terapeuta, do psicólogo, do médico, do pediatra, nessa linguagem
com a pessoa jovem, né? Porque os pediatras também têm muitas dificuldades de lidar com a idade do adolescente. Então, e eu desenvolvi um método que eu quero apresentar para vocês, que também veio, essa maneira de se comunicar, essa técnica, também veio de uma literatura onde existe uma comunicação, por exemplo, existe uma metodologia sobre comunicação de más notícias para as pessoas, né? Onde os médicos, os profissionais de saúde vão comunicar algo ruim para o seu paciente. Então, essa minha criação nessa metodologia também tem muito a ver com isso, né? Como que a gente dá más notícias, como que a gente comunica más notícias. É claro que esse é um outro contexto, mas eu quero também deixar para vocês a origem dessa técnica que eu criei, para a gente entender que ela está embasada cientificamente em alguns estudos, né? E aí, como que é? Eu intitulei a técnica de dizer, o dizer com S e não dizer com Z. E por quê? Porque cada letrinha tem o seu significado e o seu porquê. E a primeira letra, né, é o D, e o que significa o D? O D é quando você vai se comunicar, se relacionar com a pessoa adolescente e você se coloca numa posição de desejar saber mesmo. Desejo saber o quê? Qual consciência que esse jovem já tem, o que ele já sabe? Então, o ponto de partida é a gente não fazer aquele questionário que eu apresentei aqui no começo, de perguntinhas prontas, né? Claro, aquilo ali nos serve como profissionais para a gente ter uma base do que é importante a gente perguntar para o adolescente, da saúde dele, da vida dele. Mas fazer as perguntas daquela forma vai ser muito difícil de a gente estabelecer um vínculo de confiança como pede aqui, né? Como a literatura nos orienta, que aí sim eu vou conseguir ser efetiva nesse atendimento, né? Se eu quero que a pessoa tenha atitudes, que ela confie em mim, que ela me ouça, para que ela saia desse atendimento, pelo menos querendo fazer o que eu sugeri para fazer, eu preciso criar esse vínculo de confiança. Então eu estou aqui para mostrar um jeito, um modo, uma maneira de fazer isso, e essa técnica do dizer com S, que eu estou explicando aqui para vocês. Então, a primeira é o D de desejar saber qual a consciência que o jovem tem, o que ele já sabe, o que ele pensa sobre o assunto, né? Então, eu preciso perguntar para ele, e de que forma que eu vou fazer isso? Aí eu vou dar um exemplo de uma maneira, através de uma frase. Por exemplo, você poderia perguntar da seguinte forma para o jovem. Vamos imaginar que você está diante desse jovem. Você vai falar assim: você poderia me contar mais sobre isso? Você poderia explicar o que isso quer dizer para você? Olha só como a pergunta é aberta. Eu não estou pedindo para que ele me responda sim e não, como era aqui, né, no questionário. Já ficou? Está apaixonada? Divide sua intimidade corporal com alguém. Imagina você conversando assim com uma pessoa jovem. Dificilmente você vai ter perguntas, né? Você vai realmente conhecer esse jovem. Então, o jeito mais adequado, na minha experiência, óbvio. Você poderia me contar mais sobre isso? Você poderia explicar o que isso quer dizer para você? Aí a gente está começando a se conectar e entender o que esse jovem pensa e o que ele já sabe, o que ele já ouviu, o que ele já pesquisou por aí, né? Você está se conectando com ele e realmente mostra o interesse pelo que ele pensa, que aí vem com a questão que eu trouxe aqui da outra literatura sobre a autonomia, né? Porque, querendo ou não, nós profissionais estamos influenciando, estamos facilitando essa autonomia do jovem que está em desenvolvimento ainda, né? As pessoas jovens ainda estão em desenvolvimento, eles não são adultos ainda. Uma das coisas que
Um aluno falou para mim uma vez que ficou na minha memória, que ele falou assim: ai, professora, uma das coisas que eu mais aprendi foi que olhar para o adolescente, para a pessoa jovem, não como um adultinho, né? Como se fosse um adulto pequeno. E nós adultos acabamos muitas vezes tendo esse olhar para as pessoas, adolescentes e jovens, né? Esse olhar de que eles são mini adultos e não são mini adultos. Esse é primeiro, eu diria que é um princípio que o profissional tem que ter antes de atender o adolescente, é tirar esse julgamento, esse pensamento da cabeça, ou essa crença que limita essa relação de que o adolescente é um adultinho. Não é, ele não é um adulto pequenininho, não. Bom, vamos lá. O I do dizer, o I significa informar. Informações adequadas. E não só informar, explicar, né? Então a gente vai, por exemplo, se eu estou diante de um jovem que ele já está namorando, que ele já tem relações íntimas com seu parceiro, com sua parceira, né? Qualquer que seja essa pessoa que ele está se relacionando afetivamente, e você vai, ele tem dúvidas sobre esse momento da intimidade. Então você vai, vou contar como acontece a resposta do ciclo sexual, ou seja, como ocorre o ato. E a gente sabe que o ato tem fases, né? São 4 fases, o ciclo da resposta sexual. E ninguém fala desse momento, dessas etapas, do momento de como acontece isso, como essa interação acontece intimamente com as pessoas. Ninguém fala disso com os jovens, eles aprendem sozinhos e fazendo, né? Só que seria muito interessante que, se você fosse o profissional que tem o conhecimento e tem a informação adequada, transmitisse todas essas etapas. Por quê? Porque a gente vai estar preparando o adolescente para viver esse momento. E não ser algo desconhecido, algo que ele nunca fez, algo novo, sem nenhum conhecimento prévio. É muito melhor a gente ter um conhecimento prévio antes de ir para a ação. Então, você como profissional pode sim se preparar também para fazer dar essa informação para os seus clientes jovens, né? Só que se você não tiver esse conhecimento, como você vai fazer isso? Então é para isso que eu estou aqui, para a gente trocar essas experiências, né? Então eu já conversei com muitos jovens sobre a fase do desejo, né? Depois como que esse desejo acontece, né? Como ele é para a garota, como ele é para o garoto, né? Os garotos são muito mais visuais, as garotas precisam um pouco mais da fantasia. Isso não é refletido com o jovem, né? Ninguém fala disso com eles. Quem vai falar, se não somos nós profissionais da saúde? E nesse momento da vida dele, né? Porque depois que ele ficou adulto, ele já viveu essas experiências e já aprendeu sozinho mesmo, é o que vai acontecer, né? Só que a gente está aqui para preparar para que essas primeiras experiências sejam positivas na vida dele. Então a gente fala do momento do desejo, depois da excitação, como que a excitação pode acontecer, né? E aí eles são inexperientes, a gente pode sugerir como que isso pode acontecer, quais os locais do corpo do ser humano que são possíveis de excitar, né? Porque ele nunca viveu isso. Vamos partir do princípio que nós estamos influenciando e preparando para esse início, né? Depois, né, o auge, então vamos dizer assim, o auge. Depois do gozo, então, vem o período refratário, que também causa atrito nos relacionamentos, né? Porque às vezes a descarga energética é tão grande, né? Que dá aquele relaxamento, aquele soninho, e que às vezes não é compreendido pelas pessoas, principalmente quando elas, se adulto já acha ruim, imagina pessoas jovens, né? Então a gente está aí para também ajudar nesse sentido. Você já sabe o que vai acontecer, né? Tudo bem que quando você nunca viveu, vai ser tudo novo mesmo.
Mas se você já ouviu falar, alguém já te orientou, alguém já te preparou, com certeza isso vai ser diferente na prática. O S é sentimentos e emoções. Então, quando a gente está ali falando sobre isso, isso vai gerar emoções e sentimentos, tanto em mim quanto nele, né? Eu vou perceber os sentimentos do adolescente. E o que acontece na prática, muitas vezes, é no começo eles ficarem meio envergonhados, abaixar a cabeça, fazer de conta que, não quero saber disso, né? Mas muito pelo contrário, quando a gente consegue transmitir a informação de forma que você abre o espaço e deixa ele à vontade, ele fica curioso, sim, né? E ele quer saber, então ele quer se preparar para esse momento. Então a pergunta pode ser dessa forma: e aí, o que você sentiu sabendo disso que eu acabei de te contar? Quais emoções surgiram em você? Que sensações você teve? Né? Muito importante a gente mobilizar e ajudar o adolescente a nominar, a dar nome aos sentimentos que ele tem, né? Porque adultos têm dificuldade de fazer isso. Então imagina você poder facilitar isso já desde a juventude, né? Não esperasse ficar adulto para que eu consiga identificar em mim os meus sentimentos. É se autoconhecer, é conhecer as suas reações, né? Então, por isso é um dizer com S, não com Z, porque é o S de sentimentos. Depois vemos para o E, ensinar, ajudar, como fazer, dizer o tintim por tintim. Então, olha só, vou ajudar você a entender o que pode fazer para se preparar para o ato sexual. Então, a gente ajuda, né? A gente facilita a pessoa a se preparar. E vou dar um exemplo que já aconteceu na prática comigo. Tudo bem, ele pode ter tido já relações, já pode ter familiaridade com o que vai acontecer, com todas as etapas do ciclo, né, ou da resposta sexual. Ele pode ter intimidade já com isso, mas ele não sabe como que para o momento para colocar o preservativo, né? E a gente pode dar dica para que o preservativo entre nas brincadeiras de excitação, para não ter aquele perdeu, né? Perdeu aquele momento, peraí, vou pegar, porque a gente aprende isso com o tempo, com o treino, com a repetição. E a gente pode facilitar esse caminho para o jovem, né? Porque ele vai penar, ele vai passar por essas dificuldades para depois aprender que pode fazer diferente. Mas você é o adulto que está ali com ele. É você que pode emprestar a sua experiência para influenciar e para que ele tenha facilidade na vida dele, né? E que aí nós não estamos só facilitando para que a dinâmica do momento aconteça de uma maneira mais fluida, mas a gente está lidando com a prevenção, porque a gente está introduzindo o uso do preservativo sem que seja algo tem que usar, né? Precisa usar e desconecta daquele momento, do sentimento, da emoção, né? Então é muito mais legal se a gente, muito mais efetivo, na verdade, não é só ser legal, né? É efetivo, e é efetivo para a prevenção das doenças, das infecções que estão aumentando entre eles. Por quê? Porque não está se usando o preservativo. E não se usa por quê? Porque a gente não ensina a entrar, né? Não faz sentido para o adolescente fazer o uso. Ele não pensa na consequência, ele não pensa no depois, não faz parte do momento do cérebro dele pensar nas consequências. E somos nós profissionais, somos nós enfermeiros, médicos, terapeutas, psicólogos, que podemos facilitar esse caminho e prevenir, sim, a saúde, né? Porque a gente vai estar prevenindo doenças, facilitando o uso do preservativo. E o último, o R, do dizer com S, nessa técnica de se comunicar, em vez de fazer perguntas, questionários, né? Fazer perguntas mais abertas,
estabelecer essa relação de confiança, interação entre o profissional e a pessoa jovem. O R é você fazer um resumo, uma síntese, um resumo e checar se ele realmente entendeu o que você estava falando. Porque não adianta nada você falar tudo se ele não entendeu o que você estava falando, né? Então, por exemplo, a gente pode perguntar: você poderia me explicar o que acabou de ouvir, o que eu acabei de te contar? Você entendeu o que eu falei? Né? Resume para mim. Conta para mim o que nós acabamos de conversar aqui. Porque quando ele faz essa atitude de repetir o que ele escutou, ele também está aprendendo ainda. E aí, se ele não entendeu muito bem alguma coisa, ele vai ter a chance de perguntar novamente. E aí você vai ter a certeza que a sua atuação como profissional, como facilitador, está dando conta do recado e vai ser efetiva na atuação do jovem. Então, vamos fazer uma síntese dessa live, que significa uma técnica de se comunicar, que eu intitulei de dizer com S, e a gente passa por algumas etapas, né? A gente segue essas etapas nessa relação de comunicação e ela é uma forma, né, de a gente se conectar com a linguagem nesse atendimento de pessoas jovens. E aí eu trouxe a literatura para provar que a gente precisa ter uma técnica na maneira de se comunicar. E o que está na literatura é que a capacidade do profissional de aproximar-se de uma linguagem fácil, concreta e acessível aos adolescentes, demonstrando estar aberto para criar uma relação de confiança e interação. E o que eu percebo é que essa interação e essa relação é dificultada porque os profissionais não treinam como que a gente pode fazer isso. Eu espero que a minha técnica tenha te ajudado e que você aplique ela, que pratique e que me conte aqui, compartilhe comigo como que está sendo essa experiência para você, porque eu sei que ela é efetiva se você conseguir colocar em prática. Beleza, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Dá um like, clica, compartilha com quem você acha que possa aproveitar esse conteúdo. E até o próximo vídeo. Vamos juntas evoluir e abrir a mente?